Que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance nesse momento. A paz que excede todo entendimento, como diz a palavra. E que nesse momento você seja alcançado, impactado por essa palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 16, Mateus 16, o versículo 18. A palavra do Senhor vai te dizer o seguinte: você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi uma afirmação que Jesus fez quando ele foi reconhecido por Pedro como filho do Deus vivo, né? A palavra do Senhor diz nos versos anteriores, né, que Jesus estava ali, lá na região de Cesareia, e Jesus chega para os seus discípulos. Eu creio que eles estavam ali no momento descontraído, conversando, né? E Jesus pergunta: olha, quem é que o povo está dizendo que o Filho do Homem é? E o Filho do Homem era Jesus, era chamado Filho do Homem. Então Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, as pessoas falam que eu sou quem? Aí os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem, não, o Senhor é Elias, não, outros dizem até que o Senhor é Jeremias. Então cada um tinha uma opinião diferente a respeito de Jesus. Aí Jesus chega para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, aqueles que andavam com ele, aqueles que estavam o tempo todo com ele, acompanhavam ele para todos os lugares. Jesus chega para eles e fala: e para vocês? Quem eu sou? Aí Pedro, o ousado Pedro era aquele que sempre se levantava primeiro para falar, né? Pedro chega e fala assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus. Pedro sabia que ele não era Jeremias, que ele não era Elias, que ele não era João Batista, que ele não era nenhum dos outros profetas. Mas ele era o grande profeta. O profeta dos profetas era Jesus Cristo. Aí Jesus ficou feliz demais, né, com essa revelação de Pedro. Aí Jesus chega e fala assim: olha, Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Então não foi o ser humano Pedro, mas o Espírito Santo de Deus revelou para Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus chega no verso 18, que é o verso que nós lemos, e diz: você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Que rocha, irmã Rosinha? Que rocha que você está falando? Queridos, a palavra Pedro significa pedra, rocha. Por isso que ele disse: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Agora eu quero trazer algo para você que talvez você nunca ouviu falar. Os nossos irmãos católicos, eu falo os nossos irmãos, com todo respeito, eles acreditam que Pedro, porque eles aprenderam assim, que Pedro foi o primeiro Papa, que Pedro tem as chaves do céu. Quando Deus fala aqui, Jesus fala, ó, no versículo 19 que nós não lemos: e eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as que você desatar na terra serão desatadas no céu. Quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, olha, você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus já estava falando, sabe sobre o quê? O que ia acontecer lá no dia de Pentecostes. Foi Pedro que começou. Queridos, a igreja do Senhor não começou aqui em Mateus, não. A igreja do Senhor começou lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, que Pentecostes era uma festa. Nós nunca podemos confundir Pentecostes com barulho. Não, nada disso. Pentecostes era uma festa que acontecia anualmente lá em Jerusalém, lá em Israel. A festa das colheitas. Então, amados irmãos, naquele dia que Deus enviou o Espírito Santo ali, na festa de Pentecoste,
todos ali, os 120 que estavam reunidos esperando a promessa se cumprir, eram todos galileus. O que a palavra do Senhor diz? Que todos eles começaram, foi distribuído ali como línguas de fogo sobre cada um deles. E essas línguas, ou seja, língua significa idiomas. Então eles começaram a falar em outros idiomas. Tanto é que eram idiomas que um falava, os galileus falavam a língua lá da Mesopotâmia, lá da Síria, da Galácia, da Frígia, entendeu? Mas a primeira pessoa que se levantou ali começou a pregar. E naquele dia, em torno de quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Sabe quem foi? Pedro. Pedro começou a igreja do Senhor ali, através da sua pregação ungida, cheia do Espírito Santo, porque eles receberam o Espírito Santo ali naquele dia. Por isso que o Senhor diz: você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Por quê? Pedro começou. Ali começou como que Pedro abriu ali o espaço para que vidas se rendessem a Cristo e tivessem direito ao reino dos céus. Essa é a explicação. Não que Pedro foi o primeiro papa. Sabe por quê? Eu provo para você que Pedro não foi o primeiro papa, porque Pedro tinha sogra. E papa não casa, papa não tem esposa. Ai, irmã Rosinha, como é que você sabe que Pedro tinha sogra? A Bíblia não fala em nenhum momento sobre a mulher de Pedro, quem era a esposa de Pedro, mas fala da sogra de Pedro. A Bíblia fala que certa vez a sogra de Pedro estava queimando em febre. E Jesus chegou ali e curou a sogra de Pedro. Só tem sogra quem tem esposa, ou quem tem esposo, né? No caso de Pedro, tinha esposa. Então, amados, o que eu quero ressaltar aqui, nesse versículo 18, é que o Senhor diz que as portas do inferno, ou as forças, bem melhor essa palavra, as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos já se levantaram contra a igreja? Quando eu falo de igreja, não é templo, não, parede, mas contra o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Quantas leis já se levantaram? Pessoas já criaram leis, né? Para tentar abater o povo de Deus, mas promessa do Senhor Jesus, o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Quantos homens e mulheres já morreram por amor a Cristo, mas a igreja continua de pé e vai continuar até a volta de Jesus. Não adianta Satanás se levantar, tentar impedir. Eu sei que nós estamos num tempo, nós vivemos num país que, glória a Deus, nós podemos pregar a palavra de Deus em qualquer esquina, em qualquer lugar. Em contrapartida, outros países é proibido, por isso que muitos têm morrido, muitos cristãos. Mas eu te digo, aproveite. Aproveite enquanto você pode pregar o evangelho. Aproveite enquanto você pode dizer que Jesus é o Senhor e o Salvador dessa terra. Porque haverá dias que isso não vai ser mais possível. Mas contra a igreja do Senhor, o inferno não vai poder prevalecer, porque ela vai ficar de pé até a volta de Jesus. Amém? Vamos orar? Ore comigo em nome de Jesus. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela ousadia de Pedro, porque Pedro se levantou ali, foi o único que teve coragem. Pedro foi aquele Senhor que andou sobre as águas, mesmo que depois ele sentiu medo e começou a afundar, mas dentre aqueles apóstolos ali, que estavam ali naquele barco, o único que foi ousado e corajoso para levantar e querer andar sobre as águas foi Pedro. Então, Pai, muito obrigado pela vida de Pedro, que nos ensina a sermos assim, ousados, corajosos. E eu te peço por tua igreja espalhada na face da terra. Deus, não permita que os teus filhos e filhas venham se calar diante das dificuldades e perseguições que a igreja tem sofrido. E eu sei, Pai, segundo a tua palavra, essas perseguições, elas não vão diminuir, a tendência é só aumentar. Mas eu te peço em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, Senhor.
para que a gente continue firme, sem medo, sem recuar, porque o Senhor não nos chamou para sermos soldados medrosos. O Senhor nos chamou para sermos corajosos e enfrentar seja o que for por amor a Ti. Eu abençoo essa pessoa que ora comigo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe através dessa palavra e que no nome de Jesus Cristo você prevaleça, continue firme. Se você já faz parte da igreja do Senhor aqui na terra, não desista de seguir a Ele, porque contra a igreja do Senhor o inferno não vai prevalecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.